Muito boa noite, amada igreja, queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar mais um culto de celebração ao nosso Deus. Espero que você esteja confortável na sua casa, independente do cômodo que você está, que você possa se desligar de tudo e se concentrar 100% nessa plataforma que você está assistindo, se é televisão, se é celular, se é notebook. O importante é que você esteja de coração aberto para receber do céu o que Deus preparou para você neste dia. Amém? Glória a Deus. Prostrado outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor e fala pra mim, fala pra mim.
pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Se eu sou cegado pelo medo, tua forte mão me guiará. Tua graça encobre os meus temores. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos agora aos dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo aqui em cima as informações da nossa conta bancária, e também na descrição do vídeo um contato para você estar entrando e poder estar fazendo outro tipo de pagamento, se não for via depósito ou transferência. Deus abençoe. Vamos a mais um louvor e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui,
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvores maravilhosos. Eu espero que a presença do Senhor tenha invadido a tua casa, esteja invadindo o teu coração. Eu espero que você esteja realmente num ambiente de adoração. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos para que a gente possa orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na tua presença, Pai. Nós estamos aqui nesse culto, nesse momento, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo, Senhor. Que o nosso coração esteja preparado para entregar a Ti tudo que nós temos, tudo que nós somos e receber de Ti mais da Tua presença, da Tua vida e da Tua vontade em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu estou com muita saudade de vocês. Já não é novidade. Eu tenho mandado mensagem para bastante gente. Eu tenho orado por todos. E eu tenho orado diante de Deus para que tudo isso acabe o quanto antes, para que a gente possa se reunir. E isso tem durado muito tempo, mas o meu coração está feliz em Deus, porque eu tenho visto e ouvido de vocês o quanto Deus tem sustentado a todos nós nesse tempo. E glória a Deus por isso. E essa quarentena é um motivo muito ruim dela acontecer, mas ela tem trazido
junto com ela, Deus tem proporcionado, através de tudo isso que tem acontecido, alguns momentos de bênção, alguns momentos de transformação, alguns momentos onde nós podemos ver e provar do agir sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. E isso me deixa muito contente. E, por outro lado, eu também tenho refletido muito. Tem sido um tempo muito poderoso de reflexão, de olhar para a palavra de Deus, de olhar para dentro de mim, e nós vamos vendo o quanto Deus é maravilhoso e o quão rica foi e é a obra de Cristo em nós. Isso é algo maravilhoso. Eu tenho olhado muitas vezes para dentro de mim e visto como eu penso, eu digo, eu faço algumas coisas, eu falo algumas coisas para as pessoas, e em outros momentos eu tenho feito e pensado completamente o contrário. É uma luta constante quando a gente começa a olhar para dentro de nós, e nós vemos como nós temos essa habilidade má de fazer, de pensar e de falar coisas, e num dado momento ou outro a gente faz completamente diferente. E quando eu olho para mim, nessa situação, eu consigo olhar para mim, olhar no espelho e dizer como você, ou como eu olhando para mim, como eu sou hipócrita. A hipocrisia tem feito parte do dia a dia da humanidade há tanto tempo, mas nós nos recusamos a enxergar isso. Nós nos recusamos a olhar para nós e nos reconhecer hipócritas, mas nós temos uma facilidade muito grande de olhar para o outro e acusar a hipocrisia do outro. É algo que eu tenho visto constantemente. Na internet, principalmente no Twitter, uma cultura de cancelamentos, onde a pessoa age na sua hipocrisia e ela é logo cancelada, ela é logo condenada pelas pessoas. Eu vejo cristãos, gente crente fazendo uma coisa dessa, onde nós devemos olhar uns para os outros com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com o olhar de uma possível transformação pelo Espírito Santo na vida da outra pessoa, assim como Cristo olhou para mim, o Espírito Santo olhou para mim. Nós deveríamos olhar para as outras pessoas dessa mesma maneira, mas não é o que nós fazemos na maioria das vezes. E eu tenho batido de frente nas redes sociais, na minha vida, contra essa hipocrisia. E eu tenho sentido os tapas na cara que o Espírito Santo me dá quando eu ajo na hipocrisia. Só que essa reflexão, por mais que doa em mim, eu sei que ela é para o meu bem. E eu quero ver, eu quero enxergar o que há em mim que não agrada ao Senhor, para que eu me arrependa, para que eu me desfaça destas coisas e possa ser totalmente curado, sarado, tratado pelo Espírito Santo. E eu convido vocês a lerem comigo o que está em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 20 e 21. Diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Essa passagem é muito forte.
Aqui, Paulo está fazendo uma exortação ao apóstolo Pedro. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Pedro estava agindo de uma certa maneira com os gentios, com aqueles que não eram judeus. E quando vieram judeus para perto dele, ele começou a deixar os gentios de lado para agradar aos judeus. E isso foi um absurdo no ponto de vista de Paulo. Por que que ele agia com um de uma maneira diferente da do outro, para preservar a própria imagem? Sendo que a imagem que ele estava querendo preservar não era a imagem de um Pedro cristianizado, de um Pedro transformado por Cristo e pelo Espírito Santo. Era a imagem de Pedro perante a sociedade, aquilo que ele achava que talvez fosse mais importante, o que as pessoas veem de Pedro em Pedro, mas não o que as pessoas veem de Cristo em Pedro. E Paulo faz essa exortação. A conduta de Pedro foi uma conduta hipócrita. Muito provavelmente, se estivesse nas redes sociais naquela época, assim como é hoje, Pedro estaria sendo cancelado. Pedro estaria sendo escanteado. Pedro estaria sendo condenado por uma falha. E existe um ponto-chave, um ponto central nessa falha de Pedro e nas nossas falhas de hipocrisia. E esse ponto-chave se chama pecado. Nós deveríamos viver a imagem e semelhança de Cristo. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, eles vivem o oposto da imagem e da semelhança de Deus. Eles vivem uma vida de escolhas diabólicas, daquilo que está oposto a Deus. E nós somos assim, nós agimos assim. E nós somos hipócritas, porque nós somos egocêntricos. Porque a partir do momento em que eu deixo de viver a imagem e semelhança de Deus, eu passo a querer viver a minha imagem e a minha semelhança. Eu passo a enxergar o mundo de uma maneira egocêntrica. Isso é um reflexo do pecado em nós. E nessa vida egocêntrica, onde eu sou o centro de todas as coisas, logo os meus erros, os meus pecados, são perdoados por mim mesmo de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil, mas de uma maneira falha. Porque esse pecado, ele não é curado, tratado totalmente. Eu apenas me acho senhor de mim mesmo e me perdoo. Só que eu vou acumulando essas falhas, eu vou acumulando esse egocentrismo, eu vou achando que eu sou o centro de todas as coisas, enquanto não, eu não sou o centro de nada. Mas estão indivíduos achando que são o centro do mundo, o centro do universo, o centro de todas as coisas. E nisso há 7 bilhões de pessoas achando que são o centro de todas as coisas. Por isso o mundo está um caos. É exatamente por isso que o mundo está o caos. O mundo vira ruína. O mundo está doente por causa do pecado, por causa do seu egocentrismo. O egocentrismo do homem, que causa guerras, que causa dissensões. Nós estamos vivendo um momento de uma doença,
uma pandemia, o mundo inteiro sofrendo, e nós vemos nos jornais, nós vemos nas redes sociais, nós vemos à nossa volta pessoas que estão discutindo, que estão acusando umas às outras, porque acham que a sua visão deve prevalecer. E não estão nem aí com o que Cristo pensa, com o que Deus pensa sobre as situações, sobre todas as coisas. E é a partir daí que eu percebo como é importante eu olhar para Cristo e receber a cura que Ele nos trouxe a preço de sangue. O mundo doente, na UTI, necessitou de uma transfusão de sangue. Será que você tem doado sangue, se você pode, para quem precisa? Porque sempre que alguém precisa, pede-se uma doação em massa, para que os bancos de sangue não fiquem defasados. Mas deixa eu te falar uma coisa, para uma doença que era incurável aos olhos humanos, o próprio Deus entregou o seu sangue, a sua vida, a vida dele, para salvar a nossa, para salvar a tua. E é por isso que eu preciso olhar para Cristo e crer nessa realidade completamente diferente, a qual eu devo viver. Não havia nenhum justo sequer nessa terra. Não havia nenhuma pessoa que não fosse egocêntrica, hipócrita e pecadora nessa terra. Não havia ninguém digno, não havia ninguém que pudesse se salvar nessa terra. Então Jesus, o próprio Deus, se despiu da sua glória, se despiu de si mesmo e se fez homem como nós, para nos ensinar que para que todos sejamos salvos, é necessário nos despir de nós mesmos. Para que eu possa enxergar que eu não sou só, mas que eu sou com os outros, eu preciso me despir de mim, deixar de lado o meu egocentrismo. E ele se despiu da sua glória. E ele veio e agiu em favor de todos nós. Ele fez milagres incríveis. Ele fez coisas grandiosas e maravilhosas. Ele curou, ele transformou, ele redimiu, ele justificou o que parecia injustificável. E é isso que ele veio trazer para nós, e ele mesmo disse, eu não faço o que eu quero, mas eu faço a vontade do meu Pai, porque eu sou um com Ele, eu tenho o mesmo pensamento dEle, porque Ele sabe de todas as coisas, eu nele sei de todas as coisas, nós em Cristo é que sabemos, porque é Ele que sabe, e Ele que nos instrui, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta para que a gente fique aqui vivendo de maneira mesquinha, como se só a nossa vontade importasse. Não foi para isso. Então, eu preciso começar a me despir de mim mesmo, negar a mim mesmo, negar as minhas vontades egocêntricas, negar a minha hipocrisia, negar o meu pecado, me arrepender de quem eu sou pecaminoso, para que eu seja assim como Ele é. Amém? Então, a partir do momento em que eu olho para mim e digo, eu não sou o suficiente, eu não sou o centro de todas as coisas, eu preciso de um Salvador, porque se eu depender de mim, da minha egocentricidade, eu vou para o inferno.
e nós entendemos que precisamos desse Salvador, nós conseguimos compreender à luz da palavra que esse Salvador já veio, que essa salvação já está disponível, que essa transformação que nós precisamos na nossa vida já está disponível para nós. Amém? Pedro, ele vivia de uma maneira muito inconstante. A gente vê numa determinada conversa onde Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, mas e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pouco depois, onde Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro sabia quem ele era, disse que iria morrer, que iria se entregar e iria morrer. Pedro disse: não, o Senhor não pode morrer, o Senhor tem que ficar aqui. E aí Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Imagina ouvir uma coisa dessa. Veja só que inconstância. Ora fazendo a vontade de Deus, ora indo contra a vontade de Deus. No primeiro momento ele estava cheio do Espírito Santo, agiu pelo Espírito Santo, não foi por ele mesmo. Jesus mesmo disse. E aí Jesus se alegrou. Mas noutra hora, ele agiu pela própria carne, pela própria vontade. Não, eu quero que o Jesus fique aqui comigo. Nós precisamos de Jesus aqui comigo. E não pensava num todo. Não entendia que Cristo precisava morrer numa morte de cruz. O inocente pagando pelos pecadores, para que todos fossem salvos, ou tivessem a oportunidade da salvação. Amém? Nós precisamos entender, porque assim somos nós. Nós, quando não conhecemos a Deus, vivemos só para nós. Nós fazemos às vezes o bem para os outros, para que nós sejamos recompensados. A nossa vontade deve prevalecer, ela é a mais importante. E aí, de repente, a gente conhece a Cristo, mas ora, vivemos por Ele, pela vontade dEle, pela palavra de Deus. Outrora, vivemos para nossa própria vontade. Uma inconstância muito grande. Mas como? Como resolver isso? A resposta é pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela boa notícia de Jesus Cristo, de que Ele é Deus, de que Ele se fez homem, de que Ele morreu no nosso lugar, de que Ele justificou a nossa vida, nos redimiu do nosso pecado e ressuscitou, vencendo a morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o centro desse Evangelho de Cristo, o símbolo, melhor dizendo, do Evangelho de Cristo, é a cruz, que é onde você morre para você mesmo. Nós morremos para nós mesmos. Onde Cristo mesmo diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue as suas vontades. Negue que você é o centro de todas as coisas. Me coloque no centro de todas as coisas, porque só assim você vai me seguir. Nós seguimos aquilo que nós colocamos no centro da nossa vida. E se nós colocamos o eu no centro da nossa vida, a gente vai viver no eu. O que eu quero é mais importante. Eu passo por cima de tudo para que eu conquiste. Nunca tem o nós. Mas quando nós colocamos Cristo, Ele é mais importante. E a obra dele envolve nós, porque a igreja somos nós. O corpo dele é nós. Não existe eu, existe o nós.
Porque o Pai nosso é que estás no céu. Porque santificada é a vontade dele. Santificado seja a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Esse é o Evangelho de Cristo, que precisa ser o centro da nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo nessa passagem que nós lemos. Eu fui crucificado junto com Cristo, quando eu passei a conhecê-lo, a viver para Ele. Agora não vivo o eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu me nego o que eu achava que o mundo achava que era certo, e a vontade que eu faço não é a minha, mas a de Deus. A graça de Deus não é desculpa para eu pecar, para eu viver para mim, mas é o presente dEle, para que eu possa viver como Ele, ser dEle, tocado por Ele, transformado por Ele. Uau! Amém. Glória a Deus. Então deve haver uma luta diária, para que não haja espaço para o eu, para que haja espaço para Ele. Nós lutamos com disciplinas, com orações, para que seja menos eu e mais de Cristo em mim. Mais de Cristo em nós. Se não for assim, vai ser muito difícil nós vivermos em paz. Vai ser muito difícil nós perdoarmos, nós amarmos como devemos amar. Muitas vezes nós orarmos vai ser muito difícil. Orar pelos que nos perseguem, perdoar os meus inimigos, perdoar as pessoas que me fazem mal, isso é muito difícil, quando dentro da minha visão, quando dentro do meu coração, dentro da minha mente, só tem espaço para o eu. Porque o que a pessoa fez, me feriu o eu. Mas se não vivo mais eu e Cristo vive em mim, e Cristo morreu por todos, logo há espaço para o perdão, há espaço para a oração, para que a pessoa seja transformada, para que a pessoa seja redimida, assim como eu fui, porque eu também não merecia o perdão, porque eu também não merecia uma oração, porque eu também fiz mal para muita gente, eu enganei muita gente, eu fui hipócrita com muita gente. Mas a graça de Deus, ao invés de dar espaço para eu pecar, ela deu espaço dentro de mim, tirando o meu eu e colocando Cristo em mim. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu não merecia, mas Ele me amou de tal modo que se entregou por mim, para que eu pudesse ser salvo. Não só isso, para que eu pudesse estar entregue a servir e amar as pessoas, para que elas conheçam Ele e também sejam salvas por Ele. O ódio e a indiferença começam a afetar o coração de quem só tem espaço para o eu. Aí você diz, mas eu não consigo, é muito difícil. Deixa eu te falar, Mateus 28 vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda, para que você aprenda como viver isso, você tem que aprender dele, na palavra dele, pela oração, para que o Espírito dele ensine o teu espírito, para que a palavra dele confronte o seu eu, e para que a verdade dele prevaleça e seja feita na sua vida. E aí sim, você vai começar intencionalmente a dizer para você mesmo todos os dias, e a orar para que o Espírito Santo age em você todos os dias, eu quero me desfazer dessa mentalidade do mundo. Eu quero conhecer e viver a mentalidade da vontade de Cristo. E aí sim eu vou poder provar como é boa, perfeita e agradável a vontade dEle para a minha vida. Como é incrível viver isso na minha vida. E eu tenho provado disso, irmãos.
Essa pregação aqui sai do fundo do meu coração, porque eu estava doente e ainda há resquícios dessa doença de hipocrisia, mas aqui está o antídoto. Ele deve ser o antídoto. O antídoto é colocado no teu sangue. O sangue dele corre nas nossas veias. Quando nós aceitamos a ele, nós morremos para nós, o nosso sangue sai e o sangue dele entra. Lógico, isso é uma simbologia, mas para que você entenda que não é o teu sangue que corre nas tuas veias, é o sangue dele, é a vida dele que está dentro de você, para que o centro do teu coração e da tua vida, aquilo que pulsa dentro de você, seja ele. Amém? Eu não vivo mais para o eu, nós não vivemos mais para o eu, nós vivemos para Deus. Não é Deus que vive para você, mas é você que vive para Deus. Que isso seja uma realidade na tua vida, que isso seja uma realidade na nossa vida. Amém? O Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Jesus. Você pode dizer, quando você está cheio do eu, mas ele veio para me salvar. Não! Ele veio para salvar a humanidade. Não só você. Você não é nem o centro da humanidade. Quem dirá o centro do Evangelho? Quem dirá o centro do coração de Jesus? Então é Ele, é o espaço para Ele. Ele é o centro, Ele é o motivo. É tudo dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas. Amém? E olha só. Eu não estou dizendo isso dizendo que você não tem valor nenhum. Você tem muito valor. Mas eu estou dizendo que quando Jesus for realmente o centro da tua vida, você vai poder ver como é incrível ter uma vida que é direcionada, conduzida, alicerçada, cuidada por Ele. É incrível. É tão incrível que ultrapassa essa vida, porque Ele já venceu a morte. Então, nós não mais morremos, mas dessa vida nós partimos para a vida verdadeira e a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Esse mesmo Pedro, que não queria que Jesus morresse na cruz, que negou conhecer a Cristo 3 vezes, que foi exortado por Paulo nessa passagem que nós lemos, ele escreveu assim, em uma de suas cartas, em 1 Pedro, no capítulo 1, eu vou abrir aqui com vocês, a partir do verso 13, diz o seguinte: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Uau! O mesmo Pedro, o mesmo Luiz, que vivia na hipocrisia, um dia vai poder dizer: não façam isso, não vivam para vocês, exercitem o autocontrole, coloque a sua mente para agir e exercita o autocontrole. Não é a minha vontade, não é a minha vontade. Eu tenho esperança na graça de Deus de que eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade dele. Eu não vou voltar para o meu antigo estilo de vida, mas eu vou viver nele, pela graça dele, e ser santo como ele é. Sejam santos, porque eu sou santo. Um versículo que eu gosto muito, e que eu tenho repetido ele todas as semanas, que é o versículo que deu início a um projeto de Deus para a minha vida, o Somos. Em 1 João 4,17 vai dizer:
porque assim como Ele é, também nós somos, santos como Ele é santo, vivos como Ele vive e reina hoje para sempre. Nós reinaremos com Ele na eternidade também. Uau! Uau! Eu oro para que isso seja uma realidade na sua vida. Ore para Deus, para que você não seja mais o centro da sua vida, para que o centro seja Ele, para que a vontade que você fizer seja a vontade dEle, para que o seu coração seja transformado, a sua mente seja transformada pela vontade dEle, pelo poder dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle na tua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. É a tua palavra e não a minha. É a tua vontade e não a minha. Louvado seja o Senhor, Pai, que está nos chamando a viver para Ti, que está nos dando a oportunidade de viver a vida verdadeira que o Senhor tem preparado para nós. Uma vida repleta de bênçãos, uma vida onde há alegria mesmo no meio à tristeza, no lugar onde há confiança mesmo em meio a tantas dúvidas desse mundo. Que cada pessoa que esteja me ouvindo agora, Senhor, esteja com o coração quebrantado na Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, esteja sendo conduzida a aceitar ao Senhor, a dizer: eu quero viver esse Cristo poderoso, maravilhoso, o meu Deus, o nosso Deus. E eu não quero mais viver para mim, e viver essa vida agora em Cristo, abundante e real. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, seja Cristo, seja a luz de Cristo, a iluminar os povos através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Agora, antes da ceia, nós vamos tocar, o Tiago vai tocar mais uma música. Que você sinta, que você reflita, que você cante, que você ore essa música para Deus. Amém? E logo após a música, a pastora vai nos conduzir para a ceia. A ceia, o pão que simboliza o corpo, o vinho ou suco que simboliza o sangue, o corpo dele que foi entregue por nós, para que não sejamos mais nós, mas para que ele seja em nós. Amém? Louvado seja o Senhor, e que o seu coração esteja mais alegre na presença dele. Que você entenda que você precisa mais dele, mas que você também entenda que ele está de braços abertos, que ele está pronto para te entregar tudo que ele tem para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Que sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te só um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono da minha vida e dos meus planos. Que sejas meu universo.
minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que tua presença e teu poder seja alimento e a luz em a janela. Que sejas meu universo, que seja cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Depois de ouvir essa palavra de Deus para nos edificar, nos fazer tomar consciência, muitas vezes nós estamos cometendo erros, mas a palavra de Deus é maravilhosa, ela nos traz de volta para a verdade, não é? Nós vamos agora estar celebrando a ceia do Senhor, e como nós temos pedido que todos nós estejamos juntos aí todo domingo de 6 às 7 horas, assim, vamos colocar os nossos elementos aí para a mostra, né? Vamos fazer uma live para que nós nos sintamos mais em comunhão uns com os outros. Quarta-feira nós tivemos a nossa live, mas que comunhão gostosa, foi muito boa, sentimos muita presença do Senhor. E você que ainda não está participando das nossas lives nas quartas-feiras, eu faço um convite a você. Nós fizemos isso para que estejamos matando a saudade uns dos outros, nos sentindo mais juntos, né? E realmente tem sido edificante para todos nós, tem nos acalmado, tem nos trazido mais a alegria, né? Porque temos visto uns aos outros, amém? Então eu convido toda a igreja a estar presente nessas lives de quarta-feira, até que as coisas mudem, né? Muito bem, queridos. O texto que a gente sempre usa ao realizar a ceia do Senhor é 1 Coríntios 11, fora os textos que falam da ceia lá no Novo Testamento, escrito por João, Mateus, Lucas, etc. Nós temos agora esse texto em 1 Coríntios de Paulo. E é interessante que o contexto aqui da igreja é muito triste. A igreja não está bem, a igreja de Coríntios não estava bem. Era uma igreja onde havia tudo, muita coisa ruim. Havia contendas, havia divisões, facções, né? Uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E haviam os ricos, os pobres, e os ricos não se importavam com os pobres. Havia também pecado de imoralidade, não é? Então era uma igreja bem complicada. Mas o apóstolo Paulo faz uma apresentação bonita antes dele falar sobre a ceia, não é? Ele fala sobre o que está acontecendo na igreja e que isso não é bom, isso não é certo, né? E ele fala sobre os ricos que chegavam ali no dia da ceia e eles levavam a sua comida e eles chegavam com fome, eles sentavam, eles comiam, bebiam sem se preocupar com os outros. E haviam ali na igreja os pobres, né? Que não tinham aquela comida, não tinham aquela fartura e eles não estavam nem aí com eles, né? Então, Paulo diz, vocês não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Quer dizer, olha, queridos, havia um grupo bem pobre mesmo lá, nada tem, aqueles que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então, ele dá uma repreensão para aquilo que está acontecendo ali, bem antes da ceia, né? E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E também, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes,
e comerdes toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele diz no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormem aqui mortos, que morreram, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, olha, a coisa é bem séria, e eu gosto sempre de não ler para ler, aquela coisa repetitiva, mas porque nós somos muito esquecidos e desapercebidos muitas vezes, né? Quantas pessoas vêm a um culto de ceia, tomam a ceia sem nenhum sentimento, nenhuma reflexão na profundidade desta celebração, não é? Que é tão especial para Jesus. Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim, em memória do meu sacrifício ali na cruz, em memória do que eu fiz por vocês, em memória dessa salvação tão grandiosa que eu trouxe para vocês. Mas já naquela época, olha bem, já naquela época havia aqueles que eram quase profanos, né? Estavam ali comendo e bebendo sem nenhum sentido de adoração, de louvor, de memorial, fazendo memorial, nada. Então, hoje também, talvez não estejamos assim, nos banqueteando na ceia, mas muitas vezes estamos tomando a ceia sem nenhum sentimento de gratidão, sem nenhum sentimento de adoração, de louvor a Jesus Cristo. Queridos, isso é muito desagradável diante do Senhor. Sabe, quando nós participamos da ceia da forma correta, com muita gratidão, muito louvor em nosso coração, com humildade, quebrantamento, reconhecimento, olha, naquele espírito mesmo de adoração, sabe, nós saímos restaurados, podemos sair até curados, né? As pessoas já foram curadas ao participar da ceia. Então, eu sempre faço questão de que a nossa ceia, cada domingo que celebramos a ceia, traga algo diferente para nós, traga uma mudança para nós. E eu quero lembrar a vocês, queridos, rapidamente, que quando Paulo dá a sua bênção apostólica, ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vós. Olha bem, a graça, o amor e a comunhão. A graça de Deus que nos salvou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa graça, nós ministramos sobre isso no nossa live. Essa graça de Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus de graça. Jesus é cheio de graça, estava cheio de graça. O Espírito de Deus é Espírito da graça. Nós também devemos ser cheios da graça do Senhor, né? Então, graça, esse povo rico não tinha essa graça. Graça, quando nós amamos, mesmo que os outros não mereçam, né? Nessa igreja havia muitos problemas, né? Problemas de divisões. Então, nós temos que nos amar uns aos outros e ter misericórdia uns dos outros, abençoar uns aos outros, mesmo que não seja só por mérito, mas porque temos em nós a graça de Deus, né? Somos cheios da graça de Deus. Graça é favor imerecido, né? Então, o amor de Deus, né? Amor de Deus, esse amor que esse grupo não manifestava. Eles não tinham nenhum amor, acho que eles nem reconheciam seus irmãos pobres, né? Talvez até desprezavam seus irmãos pobres. E também diz a comunhão do Espírito. 3 coisas importantíssimas para nós, na nossa vida como cristãos, que nós temos que observar mesmo, queridos. A comunhão, Deus quer a nossa comunhão. Sabe, nós estamos juntos, participando juntos, né? Porque somos corpo de Cristo. Deus nos ligou a Jesus, Deus nos ligou uns aos outros. Interessante isso, né? Maravilhoso. Deus nos ligou a Cristo, nós estamos em Cristo, e Deus nos ligou uns aos outros. Somos a família de Deus, somos filhos de Deus, estamos ligados, né? Cada um é um membro, somos membros desse corpo, então estamos ligados. Então se fala de comunhão profunda. Então, que haja, ao participarmos da ceia, nós estejamos lembrando de tudo isso, da comunhão, da graça, do amor, lembrando da graça de Cristo que o trouxe, né, para morrer por nós,
mesmo sem nenhum mérito nosso, do amor de Deus que está conosco todos os dias, nos amou. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E dessa comunhão gostosa, queridos, que maravilha é a comunhão entre os irmãos. Eu tenho experimentado a graça da amizade. Que coisa boa, eu dou um valor enorme à amizade. Como é bom, aquele salmo, né? Como é bom que os irmãos vivem em união. Como é bom ter amigos, sabe? Com os quais você possa contar, com os quais você possa conversar, se abrir, né? Ter comunhão. É tão maravilhoso. É riqueza, amigo é riqueza. Mas a Bíblia diz amigos mais chegados que o irmão. Mas nós não somos só amigos, nós somos irmãos. Mas o bom é sermos amigos, irmãos amigos. Porque tem irmãos que não são tão amigos, mas tem irmãos que são mais chegados, né? Mas a ceia do Senhor, ela vem nos lembrar de uma forma especial de tudo isso, mas lembrar acima de tudo, que quando nós tomamos o vinho e comemos o pão, nós estamos nos lembrando de Jesus Cristo, do seu grande amor para conosco manifestado ali na cruz. Então vamos participar agora, queridos. Nós vamos orar. Pai querido, nós te damos muitas graças, Senhor, porque fomos alvos da tua graça, do teu amor, da tua compaixão e misericórdia. E por isso podemos estar aqui participando dessa ceia, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Oh, tu és aquele verdadeiro pão que alimenta a nossa alma. E nós queremos agora te agradecer por esse pão que representa Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amado, o amado da nossa alma, aquele que tudo conquistou na cruz para nós. Obrigada, Jesus, por este pão. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém, Senhor. Vamos comer agora deste pão, queridos. A palavra diz que Jesus, por semelhante modo, pegou o cálice, tomou o cálice, distribuiu entre os seus discípulos e disse: esse cálice, a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beber, façam isso em memória de mim. Vamos tomar agora esse cálice, esse vinho, lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Bebei dele todos, queridos. Graças, Senhor Jesus, pelo perdão que o Senhor conquistou lá na cruz para nós, porque teu sangue nos purifica de todo o pecado. Graças por este sangue precioso, santo, que foi derramado por nós ali na cruz. Graças pela comunhão com meus irmãos, essa comunhão maravilhosa que teu Espírito gera em nós. Nós te pedimos, querido Espírito Santo de Deus, que o esteja gerando cada dia, cada vez mais. Essa verdadeira comunhão que vem da presença do teu Espírito Santo em nós. Que nós estejamos sempre lembrados que somos corpo de Cristo. Estamos ligados a Jesus e ligados uns aos outros. E que nosso amor de um para com os outros esteja aumentando cada dia. Cada dia este amor esteja aumentando em nós. Que sejamos cheios da graça, do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos um prazer enorme na comunhão. Que estejamos buscando essa comunhão mais e mais para que o mundo veja tudo isso em nós e que somos realmente de Deus. E Ele deseje viver também na plenitude desta comunhão. Pai, nós te agradecemos por tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, na qual o Senhor nos use poderosamente, em oração, em intercessão, em palavra. O Senhor esteja nos usando, Senhor, para abençoar. Sejamos abençoadores. E que o poder, a graça, o amor, a sabedoria do Teu Espírito Santo esteja fluindo através de nós, mesmo nesses tempos difíceis, Pai. Que nós não estejamos
presos a preocupações, ansiedade, medo. Não, Senhor, mas estejamos em paz, sabendo que nossa vida te pertence, está nas tuas mãos. Tu tens o controle de todas as coisas. Somos guardados no teu poder, pelo teu amor. Que nós estejamos em paz, ó Deus, e sendo instrumentos de salvação, de cura, de libertação para muitas vidas nessa semana. Tenhamos essa semana abençoada. A semana só é abençoada quando nós somos bênçãos, Senhor. Por isso nós te damos graças por Jesus Cristo que está sentado à tua destra e vive para interceder por nós. Eu te louvo e te agradeço pela presença do teu bendito e santo Espírito em nós. Ai de nós se não fosse essa presença maravilhosa que nos conforta, consola, fortalece, nos guia, nos ensina constantemente. Graças, Pai, por tudo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.